Eu sou Fábia Rafferman, jornalista do Sinjusc, e você está ouvindo a oitava edição da revista falada Valente. Criminalização das mulheres e a feminização da pobreza. Maria Salete de Souza Neto. Este texto é um recorte de um dos relatos do livro que escrevi, A Vida Surpreende, Vivências no Serviço Social, o qual objetiva refletir sobre a criminalização das mulheres e sobre a feminização da pobreza. Assim, a reflexão pretende dar um grito de alerta a esses fenômenos crescentes que apontam para a necessidade de um olhar atento e comprometido. Pesquisas demonstram índices preocupantes nos últimos 5 anos. 15.263 mulheres foram presas no Brasil. Dessas, 9.989, 65%, estavam relacionadas ao tráfico de drogas. Outro dado é que o Brasil quadruplicou o número de mulheres presas desde 2000. Tornou-se o país com a terceira maior população feminina encarcerada no mundo, totalizando 42.694 encarceradas. Em 2000, eram 10.112. São muitos e variados os fatores que interagem para influenciar o envolvimento de mulheres no tráfico de drogas, uma vez que estas estão inseridas em uma sociedade estratificada e desigual, com possibilidades limitadas para obter um bom rendimento como forma de proverem vida digna para si e para sua família. Surge o envolvimento em atividades ilegais. O ingresso das mulheres no tráfico de drogas também pode ser avaliado pela dominação do sexo masculino, pois sofrem forte influência de seus companheiros, pais ou irmãos. O relato que apresento reflete sobre o caminho percorrido por várias mulheres que se associam ao tráfico, pelos fatores citados e também por outros aqui não expostos. Rosângela, nome fictício, 16 anos, pele clara, corpo esguio, baixa escolaridade, autora de ato infracional. Conheci a jovem por meio de encaminhamento para cumprimento de medida socioeducativa pelo delito de furto. Relatou que residia com a mãe, em um bairro periférico, que era mãe de um menino de 3 meses e, como não estava conseguindo trabalho, resolveu furtar para contribuir com as despesas familiares. Rosângela contou que teve um relacionamento com o pai de seu filho, entretanto, após ter engravidado, ele acabou o namoro e mudou de localidade. Naquele momento, frequentava o 2º ano do ensino médio fundamental, mas devido à gravidez, abandonou a escola. A adolescente cumpria a medida socioeducativa estabelecida. Passados 2 anos, Rosângela, já com 18 anos, foi apanhada furtando novamente e recebeu pena de prestação de serviço à comunidade. Nessa abordagem, tomei conhecimento de que ela estava trabalhando como profissional do sexo. Entre outras orientações e encaminhamentos, ofereci a ela um curso profissionalizante de corte e costura que estava sendo ministrado no município de forma gratuita. Ao perceber seu desinteresse, argumentei sobre o fato evidenciado. Disse a ela que conheço meninas com o seu perfil, que enquanto jovens conseguiam uma boa remuneração pelo seu ofício, mas com o passar dos anos, a beleza física que atrai os clientes sofre prejuízos, reduzindo o poder atrativo. Desse modo, alertei para questões econômicas, cuidados com a saúde e alternativas para a superação dessa condição, com a retomada dos estudos, realização de cursos profissionalizantes, entre outros. Mencionei também que, se desejasse seguir nessa profissão, a escolha era dela. Entretanto, sugeri que no valor recebido reservasse uma parte em poupança e também realizasse curso profissionalizante para poder trabalhar e continuar tendo remuneração quando o trabalho não render o suficiente para sua sobrevivência e a de sua família. Não tive mais contato com Rosângela por alguns anos, até que o dia em que visitei o presídio feminino em outra comarca na qual fui atuar. Quando estava saindo do local, uma mulher aparentando 50 anos
com evidente falta de cuidados com a aparência, abordou-me perguntando se eu era assistente social de referido município. Respondi que sim. Ela perguntou: "Não lembras de mim?" Desculpando-me, disse que não lembrava dela. Ela se identificou, então a reconheci. Fisicamente aparentava ser outra pessoa diante de mim. Um ser humano deteriorado fisicamente, sem um brilho de esperança no olhar. Querendo contextualizar sobre sua trajetória, disse ter sido companheira de um traficante de entorpecentes e desse relacionamento nasceram 2 filhos, sendo que ele foi detido e ela continuou traficando até ser presa. Mencionou ter 3 anos de prisão para cumprir. Sua principal queixa era de que, desde que havia perdido sua liberdade, há 2 meses, não havia recebido notícias dos filhos. Solicitou a visita deles, pois estava com saudades. Mencionou: "Se eu tivesse seguido seus conselhos, não estaria nesse inferno." Reflexão demasiada e relativamente tardia. De acordo com Cortina, um dos aspectos que pode trazer explicações para o crescente aumento do encarceramento feminino é a feminização da pobreza. Esse pode ser considerado um fator na compreensão da crescente inserção das mulheres no tráfico de drogas e sua criminalização, numa lógica seletiva do sistema penal, considerando que o tráfico é hoje um crime prioritário para as agências de controle da exclusão social e da pobreza. O autor reflete ainda sobre a necessidade de as políticas públicas focarem ao segmento feminino, pois não se pode fazer referência a elas apenas como mulheres de bandidos. Essa problemática merece ser colocada em pauta e ser discutida no sentido de que não continuem ocorrendo atos discriminatórios em que mulheres, mesmo as que cometem delitos, recebam tratamento digno, sejam respeitados os seus direitos e seja aplicada a lei de forma justa e igualitária. Sem esquecer que por trás de cada pessoa privada de liberdade, independente do gênero trancafiada nos porões escuros da humanidade, existe um ser humano dotado de uma história de vida, várias razões e muitas emoções. Maria Salete de Souza Neto é assistente social aposentada com especialização em família e políticas públicas e psicologia jurídica, as interfaces entre a psicologia e a justiça. Sinjuski, sempre na luta.